crescimento dos servidores, né? E a partir da criação dessas gratificações, né, de desempenho criadas pelas carreiras, ele começou a poder se desviar de preceito constitucional, qual seja o preceito, né, da igualdade, né? É isso, a Constituição dá um direito fundamental que todos são iguais à lei, né? E ele não poderia tratar pessoas iguais de forma desigual. E nós temos vivido isso durante décadas no funcionalismo, porque ele vem ferindo constantemente os princípios da isonomia, né? E um grande exemplo disso começou em 93, quando ele deu aumento aos militares, não deu aos civis, né? E o que aconteceu? Nós tivemos a famosa ação dos 28,86%, não é isso? Em 98, vendo que ia perder em todas as instâncias, ele mesmo editou uma lei, incorporou os aumentos e as diferenças que ele tinha deixado de dar para os servidores civis, mas não pagou passivos de 93 a 98. Por isso que existiu essa ação. Nós, até hoje, né, estamos aí executando, pagando, que é 28,86%. Como o governo sofria pressões para poder dar aumentos e não poderia dar esses mesmos aumentos a todos os servidores públicos, ele criou as carreiras. Porque através da carreira ele começou a dar aumentos por carreira, por gratificação. E aí falava o seguinte: olha, não é o aumento, não é de crescimento, o aumento é na gratificação. O que os servidores têm são carreiras distintas por gratificações distintas. Eu não era desse sindicato ainda, mas vivi aquele momento em que todos tiveram que optar pela carreira. Lembra que houve uma discussão e todos os sindicatos de servidores públicos ficaram em dúvida se assinavam aquele termo de opção. E acabou sendo um mal necessário. Por quê? Porque ficou claro que todas as vantagens viriam pelas carreiras e quem não assinasse as carreiras estaria de fora de qualquer vantagem que pudesse ter. Então foi uma coação, né? Mas foi um mal necessário que todos, nós temos ainda no Brasil, tanto no INSS como na saúde, servidores que não assinaram. Nós temos na saúde, tanto que existe até hoje a tabela do GEDAS. Depois eu vou falar rapidamente das ações, da paridade, mas por que existe ação? Por que existe uma tabela nova do GEDAS? Todo mundo não recebe o GDPST? Na saúde não. Nós temos no Brasil ainda servidores que, ou por falta de informação, ou porque tinham garantidos na justiça valores maiores do PCCS, e aquela opção obrigava, né, a abrir mão das ações, e estão fora da carreira. E depois a maioria dessas ações acabaram sendo perdidas, e nós tivemos casos de servidores que ficaram sem incorporados judicialmente e sem a carreira, e hoje a gente briga até que seja aberto um novo prazo, tanto na saúde como no INSS, para integrar a carreira. Essa carreira que tem um monte de problemas. Então sempre alterando a carreira que ele, de alguma forma, retira direitos. Foi alterando a carreira que ele criou as gratificações de produtividade e falou o seguinte: hoje os ativos levam até 100 pontos e os aposentados só 50 pontos. Ora, mas isso aí não está ferindo o princípio da isonomia? Nós vamos discutir isso na paridade. E não está, porque nós estamos falando de gratificação, que está na lei da gratificação. Foi através da carreira que se alterou a jornada dos servidores do INSS. Isso se virou a carreira, com novos valores de salários, e de repente todos tinham que fazer
10 horas a mais sem receber nada a mais. Não é isso? Então é uma redução do salário, foi uma discussão, foi na justiça. Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? Que isso que está acontecendo hoje, principalmente com os médicos, é decorrência de mais uma alteração na carreira. É isso? É mais uma dessas alterações da carreira. Primeiro, a medida provisória, né? Que na verdade era um projeto de lei que já tramitava no Congresso. A medida provisória 568, quando foi para apreciação, o que acontece? Os médicos logo perceberam que tinha alguma coisa muito errada ali. Acabava com a jornada de 20 horas, né? Acabava com a dupla jornada, não é isso? Teria uma gratificação só, a insalubridade ficou fixa, a diferença para não ter redução virava VPI. Bom, aí uma mobilização dos médicos, uma mobilização política, fez com que o governo reconhecesse naquele momento que houve um erro, né? E até aqui eu tenho matérias da época que relator da medida provisória, o deputado Eduardo Braga, reconhece erro do governo e acata as reivindicações dos médicos da rede federal. No primeiro momento, poxa, aí não vai haver a sacanagem, não vai haver a injustiça, não é isso? Então não vai ter alteração, voltou atrás na insalubridade e tal, e ficamos todos menos preocupados. Muito bem. E naquele momento os médicos não receberiam também imediatamente a gratificação, tanto que no mês de julho os médicos receberam o mesmo aumento do nível superior. Não foi isso? Todos receberam o GDP-ST igual a todos no nível superior. Mas, para nossa surpresa, né, quando convertida a medida provisória 568 na Lei 10.702, né, nós vimos que tinha um problema. E é esse o problema que está causando toda essa revolta e essa discussão que nós vamos abrir aqui. Por quê? Ao instituir o GDM, pegou-se o valor do GDP-ST antes do aumento dado ao nível superior, o valor do ponto. Então deu-se ao GDM o valor de 22,67, correto? E enquanto que o valor da gratificação do GDP-ST aumentado, que os médicos já tinham recebido, era de 36,17. Então, realmente, o que nós vamos discutir aqui? Então, houve uma grande perda, né? Porque, se a gente tomar em base os 100 pontos, então os 22,67 que passou a ser a GDM, no mês seguinte, que já tinha recebido aumento, dá 2.267. Para os demais níveis superiores, né, que continuou recebendo o GDP-ST, o ponto passou a 36,17 e passou a 3.617. Isso levando em conta o nível S2. Como exemplo, nós estamos falando em redução de salário, nós estamos falando em perda salarial, nós estamos falando em equiparação, em isonomia. Aí que é a questão. Bom, primeiramente a questão está sendo discutida politicamente. Tem uma mobilização em Brasília, tem vários políticos que estão favoráveis, inclusive já tem até o projeto de emenda, que é o projeto 4369 de 2011, que é exatamente um dos pontos desse projeto, porque na verdade
a MP 568, que foi convertida na Lei 12.702, não trouxe só esse problema, trouxe problema para servidores de outras categorias também. Houve diversas sacanagens, né? Mas a questão aqui específica nossa está sendo tratada nesse projeto de lei. Nesse projeto de lei está tentando o quê? Resgatar essa diferença, alegando o quê? Que a lei, que agora certo? Só uma outra medida provisória, uma outra lei vai poder alterar essa lei que está aí, ou uma decisão judicial, correto? Como que está tramitando a coisa? Então, o projeto de lei está caminhando no Congresso, certo? Tem todo um lobby político, tem apoio de muitos deputados tal, favoráveis ao quê? Que seja revista essa diferença, que o valor da GDM seja pago igual ao GDPST, o que é nada mais justo, nada mais correto. Agora nós temos uma questão aí. É gratificação distinta? É gratificação distinta. Então está na lei? Está na lei. A lei fez assim. Agora, todos são da mesma carreira. Todos são da mesma carreira. Então, quando se criou a gratificação específica, eu entendo que não poderia ter sofrido a redução. Tanto não poderia que no mês de julho todos receberam o aumento do GDPST da carreira que pertence. Então, para mim, que advogado trabalha com teses, para mim houve uma redução. Eu já vi várias discussões do governo, não houve uma redução, houve menos vantagem. Essa é a história do governo. Eu falei, não houve menos vantagem, porque no primeiro momento houve um aumento. Então o direito adquirido para mim está quando se pagou o GDPST igual para todo mundo. Não houve erro no pagamento desse GDPST. Não houve. Então não se poderia criar uma outra gratificação, certo? Com um valor menor. No mínimo teria que ser dado uma VPMI, porque a irredutibilidade também está na Constituição. Então, para mim, houve uma redução de vencimento em relação à gratificação. Se não houver solução política, eu vou apresentar relatório para a direção do sindicato e vou propor que a gente ingresse com uma ação. Tá? Nós vamos ingressar com uma ação alegando exatamente isso, que houve redução, sim, houve redução salarial e a lei não permite isso. Tá? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida sobre essa questão específica da gratificação?